Estamos a atravessar mais um momento difícil e, mais uma vez, as crianças e os jovens têm sido algumas das principais vítimas desta crise que estamos a viver. Então, é importante saber o que é que nós podemos fazer para os ajudarmos a passar por estes momentos da melhor forma possível. Sabemos que neste momento a ansiedade cresceu a pique nas crianças e jovens, sabemos que aumentou também muito a depressão, aumentaram muito problemas de comportamento, enfim. Algumas crianças até regrediram, principalmente as mais pequenas, regrediram em muitas coisas no seu comportamento, o que é algo expectável, digamos assim, é algo que acontece muitas vezes durante uma crise. Então é importante nós termos noção de como é que podemos ajudar as nossas crianças, os nossos jovens também, a passar por isto da melhor forma possível. Na verdade, nós sabemos que aquilo que determina a diferença entre um evento que provoca sofrimento, provoca dor, ou algo que se torna efetivamente traumático, é a qualidade dos nossos relacionamentos na altura em que estamos a passar por essa experiência. Então, duas pessoas podem estar a passar exatamente pela mesma situação, uma ficará com aquilo que se chama um trauma e outra poderá vivenciar isso como uma grande dose de sofrimento, mas se tiver boas relações, se tiver possibilidade de viver isso através desse acompanhamento por parte de outra pessoa, alguém com quem possa dividir a sua dor, no fundo as dores divididas tornam-se sempre mais suportáveis. Essa pessoa provavelmente não ficará com aquilo que se chama um trauma. Um trauma, assim, de uma forma muito rápida e superficial, no fundo, é quase uma espécie de paragem no nosso desenvolvimento. É como se houvesse ali um ponto da nossa história, um momento em que o sofrimento é tão grande que se cria ali uma espécie de bloqueio e no futuro e ao longo da nossa vida, sempre que somos confrontados com alguma coisa que nos faça lembrar dessa situação, voltamos mais uma vez a ser a criança que viveu aquele trauma, a criança ou a pessoa que viveu aquele trauma, porque os traumas não acontecem só na infância, claro, mas é como se nos fizesse voltar ao passado, como se nos fizesse voltar a sentir completamente indefesos, vulneráveis, incapazes, e isso bloqueia a nossa capacidade de agir e de reagir, porque naquele momento já não estamos a lidar com a situação real, mas a responder a essa situação traumática do nosso passado. Então, há quem diga que estamos num momento de trauma global, digamos assim, e se nós não queremos que realmente as nossas crianças fiquem com muitas cicatrizes desta fase difícil que estamos a passar, há algumas coisas importantes que podemos ter em conta para as ajudarem a passar por isto da melhor forma possível, como digo. Então, a primeira coisa em que precisamos de pensar é que aquilo que torna uma criança segura é a qualidade da relação que ela tem com pelo menos um adulto, ou seja, uma criança precisa de ter uma ligação segura com pelo menos um adulto da sua vida. Se houver mais adultos, tanto melhor, claro. Mas se houver pelo menos, já há uma boa hipótese dessa criança realmente se desenvolver com a segurança necessária para o seu bom desenvolvimento. Nós sabemos que as crianças de facto precisam desta segurança das relações para se desenvolverem, para serem capazes de desenvolver todo o seu potencial. Então, é no contexto de uma relação segura que as crianças podem passar também pelas situações difíceis sem que isso lhes deixe marcas demasiado profundas. E o que é uma relação segura? Uma relação segura é uma relação com alguns elementos importantes. É uma relação em que nós estamos disponíveis, em que somos capazes de aceitar e acolher a outra pessoa e em que estamos presentes o suficiente, em que há regularidade suficiente para que a criança possa contar connosco na sua vida, para que nos saiba presentes durante a maior parte do tempo. Então, é no contexto dessa relação segura que realmente os nossos filhos podem encontrar a melhor forma de lidar com isto. Para nós acolhermos e transmitirmos aos nossos filhos a segurança dessa ligação, há uma coisa que também é muito importante, que é eles sentirem-nos no controlo. É fundamental que as crianças saibam que os pais são capazes de cuidar delas,
que os pais são competentes, que os pais sabem lidar com elas, sabem resolver os problemas e lidar com as situações. Neste momento, é perfeitamente natural que muitos pais se sintam um pouco perdidos, desorientados, aflitos, não é? Sem saber exatamente o que fazer e como lidar com a situação, mas é muito importante que isso não seja transmitido aos nossos filhos, principalmente às crianças, não é? É muito importante que as crianças tenham uma imagem de que os adultos estão no controle. Isto é válido mesmo para quando as escolas estavam a funcionar e quando eventualmente voltarem a funcionar, provavelmente vão se manter em vigor todas aquelas regras que existiram até aqui. E é muito importante que as crianças sintam que elas não são responsáveis pela sua própria segurança, ou seja, nós até podemos, claro, ensinar e educar as crianças para cumprir essas regras, mas não lhes passar a responsabilidade para os ombros, dizer que de facto algumas normas que os adultos criaram porque sentiram que isso era importante, mas não as fazer sentir-se responsáveis pela sua própria segurança. Isto é fundamental. As crianças não podem sentir-se responsáveis pela sua própria segurança e muito menos pela segurança dos outros. É muito grave quando nós transmitimos a uma criança a ideia de que pode fazer adoecer os avós ou os pais. Isto de facto coloca-lhes um peso muito grande nos ombros e traz uma carga de ansiedade que pode ser elevada em muitos casos. Então é fundamental que as crianças se sintam protegidas, acolhidas e seguras. E para se sentirem acolhidas também precisam de sentir que nós acolhemos as suas emoções, que acolhemos a sua frustração porque de repente tudo na vida delas mudou outra vez, que acolhemos a sua tristeza e que lhes damos espaço também para as lágrimas. Às vezes, e é natural que neste momento nós pais também estejamos tristes, também tenhamos as nossas próprias frustrações, os nossos próprios medos e ansiedades, e às vezes ficamos com muito medo de dar espaço aos nossos filhos também para demonstrarem isso, mas é importante que eles tenham esse espaço para chorar, porque quando isso não acontece, gera-se mais ansiedade. Quando não há espaço para as lágrimas, é como se houvesse sempre aqui qualquer coisa perigosa dentro de nós, de que nós estamos a fugir constantemente, e fica este sentimento de uma ameaça constante a pairar no ar, de certo modo, e isso cria muita ansiedade, cria um estado de alerta constante. Então é importante que nós demos às crianças a possibilidade de entrarem em contacto com a sua tristeza. E as crianças geralmente não têm muito essa capacidade, principalmente as mais pequenas, mas mesmo as mais velhas, sobretudo se nunca tiveram esse hábito, se nunca tiveram, enfim, essa aprendizagem, as crianças nem sempre têm consciência daquilo que as está a deixar triste e daquilo que as deixa frustradas. Então às vezes elas estão muito tristes porque perderam os amigos, porque deixaram de ir à escola, mas não é disso que vão falar. Podem ficar a implicar com o irmão mais novo porque, sei lá, lhes destruiu a construção de Legos. Podem ficar muito chateadas e zangadas porque a mãe ao almoço fez uma comida qualquer que não presta e refilam imenso tempo com aquilo. Então às vezes é importante nós sinalizarmos que, ok, eu percebo que estás zangado, e darmos espaço também para a criança perceber que se calhar aquilo que a está a deixar triste não é exatamente aquela situação, mas essa tristeza que já vem de trás, não é? Essa tristeza que ela já tinha. E às vezes isto não é ou a criança mais pequenina que de repente desata a bater muito nos irmãos, nos pais, por exemplo. As crianças mais pequenas expressam muita frustração, às vezes através da agressão. Isso significa que se este comportamento começa a tornar-se muito mais repetitivo e problemático até, significa que se calhar é uma criança que precisa de encontrar as suas lágrimas, que precisa de encontrar esse espaço para chorar. Então, isto às vezes não se pode fazer nos momentos de crise, não é? Quando a criança está muito nervosa e muito ansiosa, nesse descontrolo mesmo do momento da chamada birra, que é a melhor altura para lidar com isso às vezes, mas podemos fazê-lo mais tarde, quando tudo está calmo, quando realmente temos a certeza de que estamos numa boa ligação com a criança, de que ela está verdadeiramente disponível para nos ouvir e nós estamos disponíveis para a ouvir a ela. Aí
podemos então chamar essa tristeza e dar-lhe espaço para ela estar presente e dizer: olha, filho, eu sei, é muito triste, tens muitas saudades da escola, dos amigos, da professora, enfim, do que for mais adequado. Dar-lhes espaço para eles viverem isso é fundamental e é importante que eles percebam que é possível transformar essas emoções. No fundo, as crianças às vezes precisam, eu lembro-me do exemplo dos passarinhos, não é? Que mastigam a comida para depois a darem na boca dos filhos. Então, é um bocadinho às vezes que as crianças precisam que nós, é um bocadinho isso que as crianças às vezes precisam que nós façamos com as emoções. Precisam que nós sejamos capazes de as mastigar, ou seja, de as sentir, de as integrar, de perceber o que é que aquela criança está a sentir e devolver-lhes isso e mostrar-lhes que é possível lidar com isso, é possível integrar isso. E isso não tem que ser uma coisa assustadora e uma coisa difícil. Então, isto é um trabalho importante que, mais do que nunca nesta altura, precisamos de ser capazes de fazer. Claro que para isso temos que estar também em paz com a nossa própria tristeza, com os nossos próprios medos, com as nossas angústias, para não termos medo de lhes transmitir isso, para não termos medo de lidar com a tristeza deles. Isso é muito importante. Depois é importante também que as crianças tenham tempo para brincar. A brincadeira é uma das principais formas das crianças lidarem com o stress, libertarem tensão, gerirem as suas emoções e até calibrarem o seu sistema de resposta ao stress, o seu sistema de alarme. Durante as brincadeiras, na brincadeira livre, as crianças podem experimentar estados ligeiros de alarme, estados controlados de alarme, que de certo modo vão calibrando o seu sistema de resposta ao stress, o seu sistema de alarme, e vão fazendo com que este se torne depois mais eficaz a lidar com os desafios. Para isso, tem que ser realmente uma brincadeira livre, não é uma brincadeira dirigida pelo adulto. Tem que ser uma brincadeira onde a criança tenha a liberdade também de correr riscos, e isto faz-se muito mais facilmente na natureza. Aqueles riscos, enfim, de uma criança que trepa a uma árvore, por exemplo, ou que, enfim, tenta fazer algum tipo de habilidade motora, experimentar uma coisa nova, ou às vezes o risco nas crianças mais velhinhas, até o risco de andarem um pouco sozinhas na rua, por exemplo. Isso foi uma coisa que se perdeu e é uma coisa muito importante, que as crianças precisam de experimentar para se sentirem capazes, para se sentirem competentes. Cada vez que a criança faz isso, para além de estar a calibrar o seu sistema de alarme, também está-se a sentir capaz, está-se a sentir competente, está-se a sentir efetiva, eficaz, não é? Nas suas habilidades, nas suas capacidades, e isso é muito importante, isso dá-lhes confiança. E depois também às vezes até naquelas brincadeiras de luta, que às vezes os adultos têm alguma tendência para reprimir, mas que de facto não devem ser reprimidas de todo, porque elas têm um papel importante também no desenvolvimento das crianças, e uma das coisas que fazem justamente é este calibrar do seu sistema de alarme, simulam esses estados de ativação simpática, esses estados de alerta, em circunstâncias que são seguras, que são controladas e que, portanto, permitem à criança ganhar essa quase elasticidade essencial para que esse mecanismo funcione bem, para sermos capazes de responder aos desafios e depois retornarmos rapidamente a um estado de equilíbrio, porque é suposto que para lidar com as ameaças haja esse estado de ativação simpática no nosso organismo. É suposto que realmente haja um estado de alerta para fazermos frente às ameaças, mas também é muito importante que depois sejamos capazes de recuperar o equilíbrio o mais rapidamente possível. Então, a brincadeira e o risco na brincadeira ajuda as crianças a fazerem esta gestão e a ganharem este treino e esta elasticidade, podemos dizer, que lhes permite depois fazer estas passagens mais rapidamente. Então, isto é muito importante. Para que essa brincadeira livre aconteça, há algumas condições que também são essenciais e, infelizmente, esta brincadeira livre está quase em extinção nos nossos dias. E, para que ela aconteça, então, é preciso que a criança se sinta segura. Uma criança que esteja muito ansiosa, uma criança insegura terá muito mais dificuldade de se soltar o suficiente para iniciar a brincadeira.
A criança pode estar sozinha ou acompanhada, na verdade a companhia não é essencial, mas é uma parte importante, claro, também da brincadeira, mas o ideal até é que haja um pouco das duas coisas. E depois crianças mais introvertidas precisarão menos tempo de companhia das outras, as crianças mais extrovertidas precisam de mais tempo na companhia das outras crianças. Aqui depende um bocadinho das características de cada um, mas claro, as duas coisas são importantes. Outra condição muito importante para que a brincadeira livre aconteça é a ausência de ecrãs, e hoje em dia esta condição nem sempre é muito fácil de acontecer, e agora temos mais uma dificuldade com o retomar da escola online, o retomar das atividades letivas à distância, vão fazer com que muitas crianças e jovens passem novamente uma boa parte do seu dia em contacto com ecrãs. Aqui há que termos alguma cautela e dosear um pouco esta quantidade de ecrãs que de repente vai voltar a fazer parte das suas vidas. Nas crianças mais pequenas, aquelas que ainda não estudam propriamente, não é? As que ainda não estão no primeiro ciclo, de facto, o ecrã às vezes pode ser usado muito esporadicamente para manter o contacto com os professores, com os amigos, mas não deve ser de todo a regra na vida delas, não deve ser uma presença demasiado frequente. Nas crianças mais velhas isto terá que ser mais bem gerido, com mais cuidado, porque de facto elas precisarão de acompanhar um pouco essas atividades através do ecrã, mas é muito importante que também façam algum tipo de exercícios no papel. Sabe-se que as aprendizagens feitas através de um ecrã não são a mesma coisa que as aprendizagens feitas através do papel. O ecrã tem demasiados estímulos que competem pela nossa atenção, e sabe-se que quando as pessoas estão a ler, por exemplo, já se fizeram estudos que comparavam pessoas a ler o mesmo texto no ecrã ou no papel, e as que liam no papel de facto assimilavam melhor, memorizavam mais coisas, compreendiam melhor o conteúdo do que aquelas que estavam a ler no ecrã. Então isto é muito importante. Aquilo que nós aprendemos, ou melhor, a forma como nós aprendemos também transforma o nosso cérebro, não apenas aquilo que estamos a aprender. E é preciso, mais do que nunca, termos muita atenção a isto. Realmente os ecrãs criam determinados hábitos de superficialidade na nossa capacidade de pensar sobre as coisas. Nunca tivemos tanta informação ao nosso dispor e nunca ela foi tão superficial. Porque de facto o nosso tempo de atenção a um ecrã é mais reduzido. Quando estamos a ler no ecrã, temos que tomar várias decisões. Temos que decidir, por exemplo, se o texto tem vários links, nós precisamos de decidir se aqueles links são importantes, se não são importantes, se vamos carregar no link, se não vamos carregar no link. E isto desvia o foco do conteúdo propriamente dito, e quanto mais enriquecido, entre aspas, for o texto, pior é, ou seja, mais dificuldade nós teremos em prestar atenção aos conteúdos. Isto é importante e realmente, por outro lado, para além da dificuldade maior que nós temos de assimilar o conteúdo quando estamos realmente a ler ou a estudar através de um ecrã, depois há outra coisa que os ecrãs nos trazem, que é um estado quase de agitação permanente. E isto tem efeitos também muito negativos nas crianças, nos jovens e nos adultos também. Porquê? Porque quando nós estamos online, temos tendência para andar constantemente a saltitar de uma coisa para a outra. Nós vamos de informação em informação em informação em informação constantemente e passamos muito pouco tempo em cada uma das coisas, e constantemente aparecem-nos coisas novas no ecrã que puxam a nossa atenção e que nos fazem ir para vários sítios e mudar constantemente de tema e de objeto num curto espaço de tempo, e isto cria um estado de agitação mental que está muito associado à ansiedade, à depressão. Sabe-se que os ecrãs na adolescência, ou o uso excessivo de ecrãs na adolescência, está correlacionado com o aumento das tentativas de suicídio. Ora, isto não é por acaso, é que de facto os ecrãs, para além de serem muito viciantes, têm um enorme potencial aditivo,
também causam esta tendência para termos uma mente constantemente agitada. Esta incapacidade de manter o foco, que dificulta a aprendizagem, também causa muito mal-estar. Não é por acaso que na meditação, um dos grandes benefícios da meditação é esta capacidade de nós mantermos uma atenção focada, dirigida para um determinado objeto. E isto é um dos motivos pelos quais a meditação nos traz bem-estar, nos traz um sentimento de tranquilidade, porque de facto conseguimos ter uma mente mais serena, mais tranquila. Quando a nossa mente é mais focada, há mais calma cá dentro, há mais tranquilidade e isso traz mais bem-estar. Então é muito prejudicial também para os adultos, mas para crianças que ainda têm o cérebro em desenvolvimento, crianças e adolescentes, são fases em que o cérebro está ainda em desenvolvimento e, portanto, tudo o que acontece nesta fase tem ainda mais impacto, tem ainda mais peso. Então, é muito importante que nós ponhamos regras bem claras em relação aos ecrãs, com limites, mesmo que isso nos obriga às vezes até a fazê-los perder uma parte da escola, quando é aquela escola que realmente dura o dia inteiro. E eu, o ano passado, soube de casos de adolescentes que estavam facilmente mais de 10 horas por dia à frente de um ecrã, porque tinham o dia inteiro de aulas e depois ainda usavam o ecrã para socializar, para descontrair, enfim, para tudo, porque os ecrãs hoje em dia servem para tudo. Então, muitos adolescentes estavam facilmente bem mais de 10 horas por dia em frente a um ecrã. E isto tem efeitos graves, tem efeitos nocivos no seu bem-estar, que não são irreversíveis, mas que podem ter um impacto muito negativo no seu desenvolvimento. Portanto, temos que ter atenção a isto. E temos realmente que pôr alguns limites ao tempo que os nossos filhos passarão em frente aos ecrãs. Claro que uma criança muito pequenina deverá passar muito menos tempo, até aos 6 anos, 1 hora por dia será o máximo recomendado até pelas sociedades de pediatria, até aos 5, na verdade eles dizem que até aos 5 o máximo, aliás, até aos 5 deverá ser quase 0 ecrãs e depois a partir dos 5 cerca de 1 hora por dia. Mas nesta fase, provavelmente, para as crianças que estão no primeiro ciclo, vamos ter que ceder um pouquinho essa hora por dia. E aqui também é natural, também é importante que nós tenhamos alguma autocompaixão e alguma tolerância connosco, não é? Também não podemos ser demasiado exigentes connosco, sobretudo se temos pais que já estão sobrecarregados com o teletrabalho e que realmente não sabem o que hão de fazer às crianças, aí se calhar o tempo de ecrã terá que ceder um pouco, porque sabemos que o ecrã realmente é uma maneira de manter as crianças ocupadas que funciona. E portanto se calhar aí terá que ceder um pouco aquilo que seria ideal. Mas é preciso termos alguma consciência e sobretudo se o fizermos, que o façamos com essa atitude de autocompaixão, de pensar que ok, neste momento se calhar não vou fazer as coisas tal e qual como gostaria de as fazer porque não é possível, não dá, não consigo, tudo bem, mas que não tenhamos a ilusão de que isso lhes está a fazer bem porque estão a aprender, até porque as crianças nos primeiros anos de vida, sobretudo, aprendem através da relação. As crianças não aprendem através de um ecrã, as crianças aprendem pela relação e há estudos, até um estudo muito giro que mostrou isso, que pôs a mesma pessoa a ensinar exatamente o mesmo conteúdo a crianças pequeninas ao vivo ou através de um ecrã. E as crianças que tinham aprendido com essa mesma pessoa ao vivo sabiam muito mais coisas, tinham assimilado muito mais informação do que aquelas que aprenderam no ecrã. Então isto demonstra bem que, de facto, para as crianças a aprendizagem precisa de ser um processo emotivo. E é muito mais difícil nós criarmos uma ligação, criarmos uma relação através de um ecrã. Sobretudo, lá está, para uma criança. Então precisamos de ter isto em atenção. É importante dar espaço e tempo para as crianças brincarem, de preferência ao ar livre, porque ao ar livre é mais fácil realmente que aconteça essa brincadeira livre. O verde tem um efeito muito tranquilizador nas crianças, é mais fácil ter esses elementos de risco controlado também quando elas estão ao ar livre, portanto, e depois há toda a questão do sol, da vitamina D, do mexer o corpo, que também são fundamentais e que realmente são mais
fáceis e mais prováveis de acontecer ao ar livre. Portanto, isto é muito importante. Então, duas coisas essenciais: ter a certeza de que possibilitamos às nossas crianças uma relação segura, onde elas podem descansar dos efeitos de tudo isto, onde elas podem processar as suas emoções, integrá-las de forma que essas emoções não as prejudiquem, não lhes causem dano, porque na verdade não é o sofrimento em si ou por si que nos faz mal, é a impossibilidade de partilharmos esse sofrimento com outra pessoa. Ficarmos sozinhos, fechados nas nossas dores, é a coisa mais prejudicial que nós podemos fazer. E é isso que nós precisamos demonstrar aos nossos filhos, que é seguro partilharem as suas emoções connosco e que somos perfeitamente capazes de os ajudar a integrá-las, a estruturá-las, a perceberem-nas também, a serem capazes de as nomear. Outra coisa que é importante também em momentos de crise, e temos chegado muitos pais nesta situação, as crianças às vezes como defesa, sobretudo se sentem os pais tensos, ansiosos, acabam por assumir uma posição de controlo. Então é muito importante nós estarmos atentos a isto, estarmos atentos a estes sinais, porque sempre que uma criança fica nessa posição de controlo, aquilo que acontece é que ela deixa de conseguir descansar. Quando uma criança está na posição de controlo, ela fica inevitavelmente com níveis de ansiedade mais elevados e torna-se uma criança que tem muito mais dificuldade em lidar com a frustração, que tem muito mais dificuldade em lidar com as suas emoções, gerir o seu stress, uma criança que fica sempre com níveis de ansiedade muito mais elevados. Então é muito importante nós transmitirmos realmente às crianças a imagem de que estamos no controle, somos capazes, somos competentes, sabemos lidar com as emoções delas, sabemos ajudá-las a reconhecer e a lidar com as suas próprias emoções. Uma coisa que os pais às vezes têm tendência de fazer é perguntar à criança o que é que ela está a sentir. E isto muitas vezes só cria mais angústia, porque a criança pensa: isto deve ser tão grave e tão estranho que nem os meus pais sabem o que é que se passa comigo. Então, muito mais eficaz é nós nomearmos a emoção. Mesmo que seja errada, não faz mal. Se a criança achar que aquilo não é a emoção correta, ela dir-nos-á: mãe, não é tristeza, é zanga, é o que for. Mas é importante nós transmitirmos essa mensagem de quem compreende, de quem reconhece, de quem aceita, de quem acolhe, mas também de quem compreende. E nesta fase em que as crianças perderam a sua rotina, isso para algumas crianças também é mais um fator de ansiedade, mais um fator de nervosismo, terem que lidar com todas estas mudanças. E, portanto, é útil que nós também criemos uma rotina de estar disponíveis, de estar presentes, uma rotina que as faça sentir que essa ligação importa, uma rotina que as faça sentir que estamos presentes, disponíveis e capazes de as ajudar a integrar e a lidar com tudo isto de diferente que está a acontecer nas vidas delas.